Caríssimos irmãos e irmãs, uma celebração penitencial requer de nós, em primeiro lugar, a abertura do nosso coração. Esqueça o que ainda vai fazer hoje, esqueça o que está lá fora, coloque-se na presença de Deus, da sua infinita misericórdia. Temos muito tempo para resolver as outras coisas. Procure se acomodar de um jeito que você medite a palavra e depois em seguida vamos fazer o exame de consciência. Acha um cantinho, senta, encosta, para que você fique melhor. Vai demorar um pouquinho, né? Então, se a perna começar a doer, senta aí, pega, tem cadeira lá atrás, que é bem à vontade. Quero que você se sinta bem, sem pressa. Tem alguma coisa marcada? Pode ir embora, depois o padre atende você. Se não, fique em paz. É condição para a gente poder encontrar com Deus. Já chega o dia a dia, que é uma correria, né? Então vamos agora acalmar o nosso coração. O evangelho que eu escolhi, João capítulo 8, versículo 1 ao 11. O Padre Júnior acabou de proclamar da mulher adúltera. E eu gostaria de falar um pouquinho, partindo desta cena, sobre o olhar de Jesus. Primeiro, o olhar para aquelas pessoas camufladas, que exercem papéis escondidos na cena da vida. Quando você assiste uma novela, um filme, tem os protagonistas, os atores principais, que chamam a atenção, roubam às vezes até a cena, tem os coadjuvantes e tem os figurantes, de vez em quando passam andando para lá, para cá, que também, quando você está assistindo, pouca importância às vezes a gente dá, porque o nosso foco fica mais naquele que chama a atenção. O olhar de Jesus, meus irmãos, vai para todos, inclusive para estes e principalmente por eles, porque Jesus nasceu na margem, viveu à margem e morreu à margem da sociedade. Não havia lugar para ele na hospedaria, não nasceu numa grande cidade, ou nem numa cidade, mas fora dela. Viveu pelos arredores, com pessoas doentes, pobres, que precisavam dele. E quando morreu, também, a própria morte dele ainda o colocaram fora dos muros da cidade. O olhar de Jesus para mim e para você. Então ninguém se sinta excluído do olhar de Jesus. Ele olha com certeza para todos nós, indistintamente. Não há protagonistas neste sentido. Todos somos importantes. Todos protagonizamos. Não podemos ser vítimas da história. Eu não valho nada, ou eu diante de Deus não tenho valor, ou isso aqui. Todos precisamos assumir as rédeas da nossa vida com firmeza, com clareza e com amor. Outro olhar muito conhecido de Jesus também, que poderíamos trazer aqui, é o olhar para Zaqueu, que todos conhecemos, o texto bíblico. Aquele homem baixinho, rico, ladrão, que roubava muito dos impostos, porque todos sabemos que o cobrador de impostos, ele tinha o salário que o imperador indicava, mas também podia e recebia porcentagens, e tinham, entre aspas, uma certa liberdade para colocar o preço nessas porcentagens. E aí era um Deus nos acuda, porque roubavam e muito.
espoliavam até, mesmo quem não tinha quase nada. Então era um pecador público. Interessante, meus irmãos. Isso deve nos chamar a atenção. Quando Jesus passa debaixo desse sicômoro e vê aquele homenzinho, talvez até bem vestido, porque era um homem de posses, não teve muita vergonha de subir para ver Jesus, tinha curiosidade, mesmo sobre o olhar das pessoas que estavam ali. E Jericó, uma cidade naquele período muito visitada, tinha também ali uma riqueza de fragrâncias, de perfumes e de águas aromáticas e termais. Era um lugar muito visitado. E Jesus passava por ali, chegou debaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo estar na sua casa. O que mais me impressiona, a beleza, a simplicidade e as entrelinhas desta frase. Jesus não vê o pecador, ele vê a pessoa de Zaqueu. Ele vê o homem necessitado. Ele não procura a nossa dignidade, mas a nossa necessidade, porque dignos nós não somos, se formos apurar, de praticamente quase nada diante de Deus, por causa de nossas fraquezas. Deus não procura a nossa dignidade, procura a nossa necessidade, e sabe que nós precisamos do seu auxílio, e espera o nosso pedido de ajuda. É isso que estamos aqui, para pedir, para que Ele nos atenda e nos perdoe. A própria palavra diz isso. Números capítulo 14, versículo 20, o Senhor respondeu: eu perdoo conforme o teu pedido. Perdoo conforme o teu pedido. Quem pede pouco ganha pouco. Quem confia pouco recebe pouco. Quem pede com dúvida é com fé, é expondo, escancarando o coração diante de Deus. Escondeu metade dos pecados, ou não estou disposto, anula-se todo o seu pedido. Não existe porcentagem do coração para ser dado a Deus. Aqui está uma raiz dos males que às vezes nos atrapalham. Não limpamos bem, não varremos bem a alma, no sentido de nos purificar, de expor a Deus, falar: olha, tudo que eu sou é isso aqui, e abra o coração. Outro olhar de Jesus, que é um olhar maravilhoso, doído, foi para Pedro. Sabemos que depois das 3 negações de Pedro, quando Jesus atravessava o pórtico, através das colunas, como se fosse uma lateral desta igreja, com várias colunas, Jesus passava entre uma coluna e outra, ele viu lá no outro canto Pedro, que já havia negado. E diz o evangelista, Jesus virou-se e olhou para Pedro com amor. Quando Pedro viu, e o olho dele, o olhar dele se encontrou com o olhar do Senhor Jesus, ele estremeceu, chorou amargamente, porque Jesus não olhou para ele com repreensão. O olhar de Deus para nós nunca será um olhar de ódio, de mágoa. Ele não tem isso. Deus só tem amor. Não importa o seu pecado, não importa a minha e a sua situação. Jesus hoje, neste momento, olha para nós com amor. E nós, talvez envergonhados, também deveríamos chorar e arrependermos dos nossos pecados. Jesus olha uma outra cena que sempre admirei e vou destacar um pouquinho agora, quando 4 homens levaram um paralítico. Jesus estava na casa, entupido
turbida de gente, e tanta gente lá fora ainda querendo entrar, tocar em Jesus. Muitos que se curavam, saíam e entravam, e não conseguiam entrar com aquela cama, com aquela maca, com aquele homem paralítico preso, o corpo todo amarrado praticamente na cama. E eles não têm dúvida, eles vão pelo telhado e abaixam aquela maca, aquela cama, descendo aquele homem, certo, ali equilibrando, até chegar perto de Jesus. Preste atenção, o evangelista diz assim: e Jesus, vendo a fé daqueles homens, curou o paralítico. Eu me impressiono com esta frase, vendo a fé. Quer dizer que vê a fé, quer dizer que se enxerga a fé. Jesus viu a fé pela atitude daqueles homens. Olhar misericordioso, que viu um esforço. Jesus vê o seu esforço, que cuida desse, cuida daquela, que faz isso, que faz aquilo. Você acha que Deus não leva em consideração? Óbvio, a própria Bíblia nos garante isso. Tudo que nós fazemos não fica sem recompensa. Primeira carta de Pedro, capítulo 4: antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade que cobre uma multidão de pecados. Tudo que é feito com amor cobre uma multidão de pecados. Uma coisinha que parece tão simples que você fez por amor, pode ter certeza que purificou você. Olhar de Jesus para aqueles homens. E aqui um parênteses: Santo Tomás de Aquino, citando Aristóteles, ele diz: a pedra nunca se acostuma a ser dirigida para cima. Pesa, a pedra cai. A tendência da pedra é ficar no chão. Nossa natureza humana necessita e participa da natureza divina, mas nós temos essa tendência a ir para baixo, chamada concupiscência, que adquirimos com o pecado original. Deus cria o homem para participar da sua vida, e nós temos enraizada nesta vida natural algumas qualidades chamadas habituais, enraizadas em nós, que nós podemos levar avante, só que elas têm a tendência para o bem ou para o mal. A tendência para o bem nós chamamos de hábito, a tendência para o mal chamamos de vícios. As duas podem ser adquiridas e evoluídas pela repetição, pelo esforço. Eu não tenho paciência, por exemplo, vou me esforçando para ser paciente, exercitando. Eu comecei a beber, não paro de beber, vou bebendo e vou adquirindo vício. Nós temos o hábito, que são as coisas boas, e que a igreja dá o nome de virtudes. E nós destacamos aqui nesse momento, parafraseando o próprio Santo Agostinho, que compara esses 4 homens que levaram o paralítico até Jesus às 4 virtudes cardeais. As virtudes cardeais, que eu vou falar em seguida, nos levam a Jesus e fazem de tudo para nos aproximar de Cristo. A primeira virtude cardeal, a prudência, leva a escolher entre o bem e o mal. Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. É isso. E como que você vai saber se defender do lobo? Aí ele diz, Mateus capítulo 10:
Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenha a prudência, a agilidade da serpente para detectar algum perigo. A ingenuidade exagerada, a pessoa precisa rezar e pedir esta prudência, senão você é muito exposto. Qualquer coisa que se apresente já embarca naquilo e, como uma enxurrada, você vai junto. A prudência nos faz escolher entre o bem e o mal. Não sei o que é o bem e o mal, então leia os evangelhos. Não sei o que é pecado, estude o evangelho. Vim confessar, mas não sei o que é pecado. Mas já leu a Bíblia? Já leu os evangelhos alguma vez? Já. Então, lá está bem escrito o que Jesus ensina e aquilo que Jesus não ensina, aquilo que ele permite e aquilo que ele não permite. Por isso não é a igreja católica que é um tribunal, que é contra isso ou contra aquilo. A igreja vive a palavra, aquilo que a palavra ensina. Se é contrário ao ensinamento da palavra sagrada, obviamente que é contra a vontade do próprio Deus, porque é a palavra revelada. Então, quanto mais amigo da palavra eu sou, mais prudente eu sou. Quem reza bastante a Bíblia, medita verdadeiramente, não lê lá só por ler, ou para estudar, mas quem toma posse da palavra de Deus é uma pessoa mais prudente. Se não há contradição com o mundo, é porque já nos mundanizamos. A prudência faz a gente ir pelo caminho do bem, e o caminho do bem incomoda, contrasta com a realidade do mundo. Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo, somos do mundo que há de vir. Por isso que quando eu coaduno, quando eu estou muito igualzinho, tudo muito certinho, está tudo muito agradável, muito confortável, cuidado. Situações de conforto são um risco, porque nós podemos mais. Quando se acomoda demais, principalmente um cristão, mau sinal, porque a palavra de Deus é uma espada afiada, ela corta, e ela incomoda a gente em primeiro lugar. Por isso que tem gente que foge da palavra, foge da religião, foge da igreja, porque exige da pessoa um esforço, exige dessa pessoa um comprometimento. O Papa Francisco disse agora, por ocasião da campanha da fraternidade, o seguinte: eu só ofendo a dignidade humana do outro porque antes já vendi a minha. Tem que ter prudência, porque às vezes eu ofendo o outro, é porque eu também já não me valorizo em coisíssima nenhuma, já perdi a minha dignidade. Aí eu ofendo também a dignidade do outro, machuco o outro, não vejo no outro um templo do Espírito Santo, não vejo na outra pessoa a presença do próprio Deus. Padre, o senhor fala isso porque eu não estava dentro de casa para ver meu marido, que nhaca que é. Meu filho, meu vizinho. Se o cristianismo fosse fácil, nós tínhamos que marcar no final de semana uma missa de hora em hora para atender toda a população. Meus irmãos, e olha que nós vivemos uma porcentagem baixíssima daquilo que ele pede. Por isso, esta cerimônia de agora é para nos colocar no verdadeiro lugar. Precisamos dele, e com ele nós somos melhores e mais fortes. Nós estamos entre o heroísmo e a traição, Hoje foi a traição de Judas. Entre a humildade e o orgulho, nós precisamos ter muito cuidado para viver essa prudência. Segunda virtude cardeal é a justiça. É uma virtude que ajuda a entender a própria criação, prática de dar a cada um o que lhe é devido. E como que eu vou saber o que lhe é devido? O que é do outro?
eu não posso ultrapassar. Ah, mas é uma pessoa ignorante. Não posso ultrapassar, eu tenho que respeitar. Eu tenho que ter até onde eu posso ir. Nós ultrapassamos, nós machucamos, nós ferimos, nós não respeitamos a paciência histórica do outro dar passos. Sabe Deus o que tem na história dessa pessoa, ou que limitações essa pessoa tem. Não é fácil a compreensão, não é fácil a convivência. É um exercício constante de humildade. A justiça é devolver a Deus a minha vida sem reserva, que prova o amor, que é o que é necessário para a minha salvação. A verdadeira justiça, em primeiro lugar, eu me apresento diante de Deus, que a minha vida é dele, ele que me deu essa vida. Eu pertenço a Deus, propriedade de Deus, somos seus filhos, ele me chama de filhos, mas ele nos criou, é pelo sopro dele que você está aqui, respirando, me ouvindo, entendendo, sentindo. Então, a justiça, essa virtude, quando os seres humanos vivem entre si, esse sentido verdadeiro da justiça, a vida se torna manifestação da divindade. Por isso que eu às vezes falo no sermão, que para mim a palavra justiça é tão forte, que ela, lógico que é uma pretensão dizer isso, resume de certa forma toda a Bíblia Sagrada. Porque Jesus veio para nos justificar, nos tornar justos e implementar em nós essa virtude maravilhosa de reconhecer o nosso lugar, de reconhecer aquilo que é do outro, aquilo que é de Deus, a minha postura, pagar aquilo que deve, devolver aquilo que me prestou. Isso aí é a justiça comutativa, é o basicão da justiça. Restituir. A restituição faz parte da justiça. Roubou lá não sei quanto de dinheiro. O que é a verdadeira justiça? Só vir na confissão e pedir perdão? Restituir. Paga aquilo que você deve. A verdadeira justiça é restituir. Ah, mas nossa, a verdadeira é essa. Deus, na infinita misericórdia, e há de entender cada um a sua fraqueza. Mas nós não podemos nos arvorar em adicionar emendas nas coisas, a partir daquilo que eu penso. É isso que é o pecado. São os remendos nas normas. Nossa, mas isso é muito forte, muito duro. Vou pôr uma coisa aqui. Então, de tanto fazermos isso, nós vamos descaracterizando a nossa face de filhos e vamos nos tornando escravos, porque o filho, ele espelha o próprio pai, ele é livre, e o escravo não, ele é escravo do pecado, das suas coisas, das suas mandingas, das suas sei lá o quê, das suas raivinhas, das suas mágoas. É uma pessoa escrava, ela é fechada, ela não vai para frente, não desenvolve, não é livre e não alcança a graça, porque o perdão liberta a pessoa, livra a pessoa, livra a sua alma. E a Bíblia fala que nós devemos ter sede, fome de justiça, não apenas um conceito vago de justiça, de pagar, ter fome e sede de justiça, Jesus falou, porque é ela que nos dá um olhar mesmo verdadeiro do que são as coisas. Nas bem-aventuranças, a justiça é seguida de misericórdia. Felizes, bem-aventurados os misericordiosos. Acho bonito isso, porque a misericórdia é uma extensão da justiça. Ela amplia a justiça. O que é justiça? O que é meu, o que é seu. Misericórdia, essa folha é minha, mas é também sua, porque eu quero te dar, apesar das suas fraquezas. A misericórdia, ela expande. É uma justiça que abraça, ela amplia. E às vezes a nossa justiça, ela é dura, ela é maldosa, ela é interesseira, ela não é misericordiosa. É para o nosso lado.
Ô padre, mas que é justo, né? É, mas também temos que ver a caridade. É a mesma coisa da verdade. Você está na verdade, mas ao falar a verdade, você é grosseiro, mal educado, perdeu, virou uma mentira. A sua verdade virou uma mentira, porque a verdade é verdade, e é luz e liberta quando eu tenho caridade junto. Ah, mas eu sei que a verdade é essa, tem que ser assim. Cuidado, a ação ou a atitude na qual nós levamos a nossa verdade pode já ter esvaziado toda ela por causa da maneira como se faz. Depois, a temperança. O que é temperança? Uma palavra que não usamos muito, usamos mais moderação. É a virtude que modera a atração pelos prazeres, processa o equilíbrio no uso dos bens criados. O Catecismo da Igreja Católica. É o domínio da vontade sobre os instintos. É a pessoa equilibrada. Raridade no mundo de hoje é encontrar gente equilibrada. Ou tende para um lado, ou tende para o outro. Ou é uma ansiedade louca, ou é uma paradeza louca, ou é uma, nossa, não aceita isso. Então, a pessoa vai, corrige. O equilíbrio é uma virtude maravilhosa. Como é gostoso conversar com uma pessoa equilibrada. Como é saudável você sentar ali, conviver com uma pessoa que você não precisa ficar preocupado se você vai falar daqui 2 minutos, vai ofender ou não vai ofender, se puxar não sei o que, vai acontecer. A pessoa que não é muito moderada, qualquer coisinha. Tive um colega, só para quebrar um pouco aqui, milhões de anos lá no seminário ainda, e naquelas salas enormes de estudo, uma carteira atrás do outro, perfilado, tudo certinho, aquela coisa. Eu me recordo que, também não estou falando mal, é exemplo que a gente tem que dar, seja o que Deus quiser. Aí eu estava lá na frente, e várias filas, assim, e eu sei que a minha caneta caiu no chão, todo mundo em silêncio, podia conversar, nossa, aquela coisa. Do jeito que eu peguei a caneta no chão, que eu virei assim, sem dei uma olhadinha para trás, minha cabeça virou sem querer. Tinha um rapaz lá atrás. O que você está olhando para mim? Eu não estava olhando para ele, eu estava pegando a caneta. Tudo você não podia olhar. Era alguma coisa. Tem gente que é assim. Só que tem gente que é assim o dia inteiro. Desequilíbrio total. Então, meu filho, toma remédio. Pega médico, pelo amor de Deus. Que não há quem aguente. Depressão é remédio. Ansiedade tem remédio. Deus abençoa. Mas um remedinho vai ajudar bastante a sua família, viu? Porque, olha, ninguém merece. Dia e noite, aquele distúrbio e aquela loucura. Tem uns que, mesmo com um caminhão de remédio, não dá certo, mas, enfim, vamos fazer o possível para tornar as nossas convivências mais saudáveis. Meus irmãos, eu estou puxando isso porque é demais da conta. Tem muito isso hoje. Eu não sei onde está a raiz disso, se é na carência afetiva de crianças que crescem sem amor direito, sem muito apoio,